Ministro do Turismo confirma visita a Santa Catarina no próximo mês e você vai ver também na edição de hoje. Pesquisa mostra que é raro o número de casos de reinfecção por Covid-19. Santa Catarina apresenta queda na fila de espera por leitos de UTI Covid. Prefeito de Criciúma revoga decreto com medidas restritivas na pandemia. Salas de cinema são reabertas em Santa Catarina. Ministério da Saúde inclui grávidas e puérperas em grupo prioritário na vacinação contra a Covid. Nova portaria muda regras da prática de esportes em Santa Catarina. E no esporte, as mudanças da Comissão Técnica do Criciúma e os preparativos do Próspera, que encara o Avaí hoje à noite no jogo de volta do Campeonato Catarinense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. Está no ar a edição de hoje do Informe Região. Hoje é quarta-feira, 28 de abril de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O ministro do Turismo deve visitar Santa Catarina no próximo mês. A confirmação foi dada à governadora interina em visita a Brasília. Daniela Rainer esteve em Brasília no início dessa semana e na manhã de terça-feira se reuniu com o ministro do Turismo, Gilson Machado. Durante o encontro, ele confirmou à governadora interina uma visita ao estado entre os dias 14 e 16 de maio. A agenda do ministro em Santa Catarina prevê compromissos em cidades do litoral e da Serra Catarinense, com lançamentos de obras e inaugurações. O roteiro preliminar inclui as cidades de Balneário Camboriú, Itapema, Governador Celso Ramos, Laguna, Bom Jardim da Serra e São Joaquim. Ao lado do ministro, Daniela falou sobre a audiência realizada em Brasília. Nós falamos sobre o turismo de Santa Catarina, uma pauta extremamente interessante que será entregue nos dias 14, 15 e 16, obras importantes do governo federal no nosso estado. E eu fiquei muito feliz, saio daqui muito feliz, ministro, com carinho, com o olhar diferenciado que o Ministério do Turismo, que o governo federal tem pelo nosso estado e a forma como vê o potencial turístico da nossa região. O ministro elogiou o potencial turístico de Santa Catarina e afirmou que a agenda servirá também para fortalecer laços entre o governo federal e o estadual. 14, 15 e 16 de maio, o Ministério do Turismo vai se transportar para Santa Catarina. Santa Catarina que tem um dos maiores potenciais da América Latina para turismo de natureza, para turismo gastronômico, para turismo de serra, para ecoturismo. E nós vamos nos fazer presentes e colocar definitivamente o estado de Santa Catarina no mapa mundial do turismo. Vários investimentos do Ministério do Turismo, o governo federal vai entregar durante esse período. E conte comigo sempre, conte com o Ministério do Turismo e Santa Catarina é prioridade. Um estudo realizado no Reino Unido, divulgado recentemente pela revista científica The Lancet, mostrou que apenas 7 a cada 100 mil pessoas são reinfectadas pelo coronavírus. A pesquisa demonstrou ainda que quem já foi contaminado com o vírus tem um risco 84% menor de ser reinfectado. A Nájila tem 34 anos e foi infectada com a forma mais grave do novo coronavírus. Ficou internada, foi entubada e ficou sedada por vários dias. Cerca de 10, 12 dias eu passei entubada e em coma, né? Também fiquei em coma e eu não respondia aos tratamentos, o meu pulmão não melhorava, nada de que eles tinham feito ali por mim estava dando resultado. Os remédios não estavam dando resultado. Tanto que o médico, ele ligou para minha família e falou assim, olha, vocês acreditam em Deus? Porque o caso dela é muito grave, né? Foi quando eles fizeram um procedimento que eles chamam de Prona ou Proná, não sei pronunciar. E aí eu comecei a responder, comecei a melhorar, o pulmão começou a respirar um pouco mais. Você vivenciou o pior, né, do coronavírus, você tem medo de ser reinfectada? Todo momento. Os casos de reinfecção por Covid-19 são uma das grandes preocupações de quem já contraiu o vírus. Ainda restam muitas dúvidas de quanto tempo os anticorpos protegem quem já foi contaminado.
Mas um estudo recente é animador e apontou resultados otimistas, principalmente para quem já teve a doença. O estudo foi realizado na Inglaterra, com mais de 26 mil voluntários, a maioria trabalhadores da saúde. A pesquisa demonstrou que quem já foi contaminado com o novo coronavírus tem o risco 84% menor de ser reinfectado. Os resultados mostraram ainda que num grupo de 100 mil pessoas, apenas 7 já contaminadas voltariam a testar positivo para a Covid-19. Ainda segundo o estudo, mais de 90% dos infectados com o novo coronavírus desenvolveram anticorpos cerca de uma semana após os primeiros sintomas e mantinham os anticorpos por ao menos 3 meses. A duração da proteção, afirma o estudo, ainda é desconhecida, mas as novas descobertas mostram que pode durar por ao menos 7 meses. Para este especialista, mesmo que o estudo inglês mostre menores chances de reinfecção em pacientes que já tiveram a doença, ainda restam muitas incertezas sobre a imunidade do pós-Covid. Ainda acredito que seja muito cedo para a gente, só com um estudo, a gente bater o martelo. Nós precisamos ainda que mais publicações apareçam em relação a qual que é nossa verdadeira imunidade, porque nós temos que lembrar que nós ainda temos sérias dúvidas em relação à imunidade de rebanho, natural, sem a imunização. Então, por isso que nós temos que ser muito cautelosos em relação a essas porcentagens tão altas de proteção com infecção primária. Uma preocupação ainda é a capacidade das novas variantes de ampliarem a possibilidade de um segundo contágio. A garantia de proteção só virá mesmo com as 2 doses da vacina. Para especialistas, mesmo com resultados favoráveis do estudo inglês, ainda é muito cedo para relaxar as medidas contra o novo coronavírus. Nós ainda temos uma taxa de transmissão muito alta. Nós nunca conseguimos manter uma queda sustentada de transmissão de casos para evitar todas essas questões de mutação, de transmissão e de infecções graves, não? Que é o nosso grande problema também. E agora uma boa notícia em relação ao enfrentamento do coronavírus em Santa Catarina. O estado teve uma redução significativa na fila de espera por leitos de UTI. O estado de Santa Catarina está mais próximo de chegar ao equilíbrio da oferta e da demanda por leitos de unidades de terapia intensiva, UTI Covid. Hoje, há 27 pessoas na lista de espera, 91% a menos do que no dia 31 de março, quando havia 302. Mas há leitos disponíveis em outras regiões, com possibilidade de transferência. O dado foi levantado pela Superintendência de Serviços Especializados e Regulação da Secretaria de Estado da Saúde e divulgado nesta terça-feira. As macro-regiões da Grande Oeste, Meio Oeste, Grande Florianópolis e Foz do Itajaí não têm pacientes inseridos na regulação aguardando por leitos de UTI. No Vale do Itajaí aparecem 3 solicitações. Na Serra, 1. No Norte e Nordeste, 14. E no Sul, são 19 solicitações. Outro índice importante alcançado pelo Estado é a redução do número de mortes em mais de 33%. Para o governo do Estado, esses resultados são reflexo do aumento no ritmo de vacinação em Santa Catarina, que cresceu 75% da aplicação de doses nas últimas 3 semanas. A seguir, em Criciúma, prefeito revoga decreto com medidas restritivas. Tem mudanças em Criciúma em relação às restrições para o enfrentamento ao coronavírus. Confira na reportagem. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvaro, revogou o decreto número 327 de 2021. O documento previa, entre outras medidas, o número máximo de 4 pessoas por mesa em bares e restaurantes,
a restrição à aglomeração e o consumo de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência e a interdição por 10 dias para os estabelecimentos que fossem reincidentes no descumprimento dos protocolos de prevenção à disseminação do coronavírus. Mas, mesmo com a revogação, em nota divulgada à imprensa, o governo do município mencionou que vai continuar seguindo os decretos e normas estaduais, que determina todas as regras que devem ser seguidas pelos estabelecimentos. Além disso, no município está em vigor a Lei nº 6.000 de 2011, que prevê sanções para os casos de infrações sanitárias e que são aplicáveis em caso de descumprimento das normas sanitárias de prevenção à Covid-19. E também em Criciúma, as salas de cinema do GNC voltam a funcionar nessa semana. Nessa quinta-feira, dia 29 de abril, as salas de cinema do GNC estarão abertas para o público em Santa Catarina. Salas de Balneário Camboriú, Blumenau, Criciúma e Joinville voltam a operar. No estado, o funcionamento dos cinemas já está liberado e deve seguir, conforme decreto do governo estadual, algumas medidas restritivas. Mas desde o mês de março, a GNC está fechada, aguardando novidades em filmes, que também têm apresentado mudanças por conta da pandemia. Com retorno nessa semana, o grupo volta com novidades nas telas. Nas salas de Criciúma tem estreia de Godzilla vs Kong. O retorno segue ainda uma série de medidas. O protocolo a ser seguido inclui sanitização frequente dos espaços, inclusive entre as sessões, obrigatoriedade do uso de máscaras para funcionários e clientes e limite de ocupação máxima de 25% das salas, conforme determinação de decreto estadual. Amanhã a gente está reabrindo as portas, né, ao público. Esperamos assim uma boa presença do mesmo, né, do público. E a razão por qual estivemos fechados durante um período é que pelos grandes centros, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, estarem fechados, então as produtoras não têm o incentivo de estar lançando os novos filmes. E por causa disso, né, a gente também optou por fechar, porque não estava tendo filmes para exibir para o público. Agora, com a abertura dos mercados Rio e São Paulo, a gente também está tendo opções de filmes e a gente vai estar aí estreando aí com, né, a novidade do Godzilla, né, também o Nomadland, que foi nomeado ao Oscar, ganhou o Oscar, né, na realidade. Então a gente espera realmente ter assim, uma boa presença aí. E uma nota técnica divulgada pelo Ministério da Saúde por meio da Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações recomenda a imunização de gestantes e puérperas, que são as mães de recém-nascidos, contra a Covid-19. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Selma Dias, da TV Brasil. A inclusão desse grupo na lista de prioridade se deve ao fato de que essas mulheres têm risco aumentado de hospitalização por Covid-19. Por isso, foi anunciado que a vacinação de grávidas e mulheres no período pós-parto deve começar em 13 de maio, mas será então por escala. Pelo calendário divulgado, na primeira fase serão imunizadas apenas as gestantes com doenças pré-existentes, depois de pacientes com síndrome de Down e doentes renais. Lembrando que é preciso apresentar um laudo atestando a comorbidade. As outras gestantes serão contempladas na fase 2, também obedecendo ali a uma lista de prioridade e a disponibilização de doses pelo Ministério da Saúde. Essa é a segunda alteração no Plano Nacional de Imunização em 40 dias para tentar incluir as grávidas com mudanças que têm potencial para antecipar a proteção de até 3 milhões de mulheres em todo o país. Eu lembro que nessa fase atual da campanha de vacinação, o foco são as pessoas com comorbidade e deficiências definitivas, que junto aí com as grávidas, o grupo que soma 28 milhões de pessoas. A seguir o esporte, tem os preparativos do Próspera, que joga hoje à noite contra o Avaí no jogo de volta das quartas de final do Catarinense.
gente volta falando de esporte. Uma nova portaria do governo do estado definiu critérios para a retomada das práticas esportivas em Santa Catarina. Confira na reportagem. A Secretaria da Saúde de Santa Catarina publicou nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado uma nova portaria com regras para a prática esportiva durante a pandemia. Entre as mudanças em relação à norma anterior está a liberação do esporte coletivo de lazer ao ar livre em qualquer classificação da região no mapa de risco do governo do estado. Com a publicação, foi revogada a portaria que havia sido publicada no dia 12 de abril. As regras do novo documento já estão valendo. A prática do esporte profissional em competições nacionais, como os campeonatos de futebol, também está liberada em todas as modalidades e em todos os níveis de risco. É proibida a presença de público em qualquer competição. O retorno das atividades, no entanto, deve seguir alguns critérios restritivos, conforme a gravidade da região. Atualmente, 12 áreas catarinenses estão em risco máximo para a doença e 4 em nível grave. O mapa mais recente foi divulgado no último sábado. As 4 regiões em risco grave são a Grande Florianópolis, Laguna, Médio Vale do Itajaí e Oeste. A íntegra da portaria com as medidas sanitárias que devem ser seguidas está disponível no site do Governo do Estado, o www.sc.gov.br. O Criciúma apresentou mudanças na comissão técnica. Na manhã de hoje, teve coletiva de imprensa com as novidades. A repórter Michele Veiga acompanhou e mostra pra gente na reportagem. No objetivo de traçar novos rumos, a diretoria do Criciúma foi em busca de um novo executivo para o futebol. Trata-se do já experiente Juliano Camargo, que nas últimas temporadas foi responsável pela montagem da equipe do Sampaio Correia, que foi vice-campeã da Série C no ano passado. Na entrevista coletiva, o novo membro da equipe falou sobre o processo de reformulação da equipe carvoeira. Eu acho que é muito precoce ainda a gente falar eu conheço o elenco. Já estudei o elenco, só que eu acho que a gente precisa definir a comissão técnica para a gente poder fazer isso em conjunto. Acho que não é porque eu avalio de uma forma, acho que a gente tem que ser esse conjunto e aí todos a gente consegue definir em quantas posições a gente vai trazer. Eu acredito que a gente vai trazer bastante atletas e também tenho certeza que aqueles que ficarem vão ter a oportunidade de dar a volta por cima. Acho que isso é o mais importante, né? Acredito que todos que colocarem a cara aqui hoje vão ficar com aquele sentimento de querer fechar o ciclo positivamente, não negativamente, né? Então, quanto a isso eu estou tranquilo. Acho que é mais esperar a questão da comissão, a gente definir aí, a gente vai começar a falar mais diretamente em termos de posições. O executivo ainda ressaltou a importância do resgate da história do Criciúma Esporte Clube para formar o plantel para a Série C. A gente tem que respeitar a cultura do Estado, do clube. Eu acho que o Wilson aqui é peça fundamental nisso. O Wilson tem 30 anos de Criciúma, conhece, sabe o que o Criciúma, qual que é a característica da equipe. Eu particularmente acho que a gente tem que resgatar isso. O Criciúma tem que voltar a ser o Criciúma que foi vencedor, que tenha time aguerrido. E eu acho que essa construção a gente vai fazer junto. O Wilson é muito importante nisso. Então, eu não abro mão, acho que da gente trabalhar acima da cultura do clube. Eu acho que não é o Juliano que vai chegar aqui e vai colocar um modelo ou uma comissão técnica. Eu acho que a gente tem que respeitar o clube, potencializar isso e os treinadores que vierem, ou o treinador que vier, ele saber trabalhar e dar ênfase a essa cultura. Durante a apresentação do novo executivo, o presidente Anselmo Freitas confirmou a efetivação de Wilson Walter Kemp, o Wilson, para ser o novo coordenador geral de futebol do clube. E alçamos o Wilson, que até então nos ajudou como técnico no final do Campeonato Catarinense. Então o Wilson passa a ser o nosso coordenador geral, tanto das categorias de base quanto do profissional. Entendemos que o Wilson tem condições de fazer essa função, porque já está há um bom tempo no clube, já voltou, já foi atleta, né? Há mais de 30 anos, né, Wilson, no Criciúma, e ele vai fazer também esse elo de ligação das categorias de base. Então as categorias de base não vão ficar abandonadas, ficaremos lá com o supervisor, o nosso gerente das categorias de base, né? E o mesmo vai acontecer com o profissional.
com a vinda do Juliano Camargo, né, para ser o nosso executivo de futebol, né, e tanto o Juliano Camargo quanto o gerente de futebol das categorias de base, o Serginho Lopes, ficaram diretamente ligados ao Wilson. E a situação do diretor de futebol, a gente vai esperar um pouco, quero aguardar, né, é uma situação aí que vamos analisar daqui para frente. Então, essa tomada de decisão rápida foi exatamente porque nós estávamos muito preocupados com o tempo. Nós temos a primeira partida, se não me engano, no dia 28 ou 29 de maio, contra o Ituano. Depois, logo em seguida, no início de junho, nós temos uma partida importantíssima contra o América de Minas, pela Copa do Brasil. E agora aí depois vai ser jogos intensos, né? Se passar pelo América, aí iremos para, acho que é a quinta fase da Copa do Brasil. Então, a gente quer se preparar muito rapidamente para esse início de campeonato da Série C e principalmente para esses 2 jogos decisivos da Copa do Brasil contra o América de Minas. Agora, para o elenco começar a se preparar, falta um comandante. De acordo com a diretoria, com a vinda do executivo, essa escolha começará a ser feita para que o Tigre se prepare para a Série C do Nacional. E o Próspera entra em campo hoje à noite. No jogo de volta das quartas de final do Catarinense, o time da raça precisa vencer com 2 gols de vantagem para seguir na competição. Noite para se recuperar e vencer. O Próspera entra em campo nesta quarta-feira, às 8h30 da noite, em busca de mais uma marca histórica, a classificação para a semifinal do Campeonato Catarinense. Depois da derrota da primeira partida por 1-0 para o Avaí, o time da raça só pode pensar em um placar positivo, porque só a vitória interessa. A equipe será comandada pelo auxiliar técnico Luciano Almeida, já que o técnico Paulo Baier foi expulso no primeiro confronto após discutir com o zagueiro alemão e causar uma confusão generalizada no estádio Heriberto Wilson. Além do técnico, os atletas Sueliton, Eduardo e Lastra também ficam de fora do duelo. Mas, problemas à parte, o pensamento é só um: vencer a partida. A gente tem a nossa proposta de jogo, né? Com cuidado defensivo muito grande, apostando sempre nos contra-ataques para que a gente possa fazer um bom jogo e tentar reverter, né, essa vantagem que hoje é do Avaí. O auxiliar fala que não acredita em hostilidade por parte do Avaí, depois da confusão de domingo. O objetivo das 2 equipes é a classificação. Acredito que não. Não tem torcida, né? É um campo grande onde tem condições de jogar. A equipe adversária tem muita qualidade, né? Não acredito que seja um jogo dessa forma, né? Mas a gente está preparado para jogar o jogo, né? Independente do que vai acontecer, o Próspera vai para jogar o seu futebol e independente do que possa acontecer, a gente está pronto. Então, para a partida de hoje é torcer muito, acalmar os ânimos e buscar a vitória. O time da raça busca a semifinal e também uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2022. Mas, para isso, também precisa torcer contra Joinville e Hercílio Luz. O Informe Região vai ficando por aqui. Continue acompanhando a nossa programação. Esteja com a gente também nas nossas redes sociais. Nosso Facebook é o facebook.com/TV Primavera e o Instagram, @TV Primavera. Uma boa tarde para você.